Bem, o inquérito policial foi instaurado depois da autorização feita pelo Tribunal de Justiça. Daí para frente, a autoridade policial é obrigada a colher todos os elementos de convicção que vão subsidiar as ações penais contra o prefeito. Da nossa parte, enquanto representante das vítimas, hoje nós vamos concluir aqui a produção de todas as provas testemunhais e documentais que nós achávamos necessário até o momento. Daí para frente, por conta do delegado, que deve emitir uma carta precatória até o município de Parauapebas para que a Polícia Civil, através das autoridades policiais daquele município, passam a ouvir interrogatório, o auto de qualificação interrogatória do prefeito, e aí o inquérito policial deva ser concluído com o indiciamento do prefeito. Essa é a nossa expectativa. Também, na verdade, foram dezenas de testemunhas oculares que presenciaram todos os fatos, né? Vários jornalistas, várias pessoas que estavam presentes. Já foram ouvidas em depoimento testemunhal 8 testemunhas, que já prestaram seus esclarecimentos. Já foi produzida também várias provas documentais, dentre elas um laudo pericial, também que atesta aí a materialidade da conduta delitiva do prefeito. Da nossa parte, estamos satisfeitos porque são elementos de convicção que provam a materialidade da conduta e os indícios suficientes de autoria para que haja indiciamento. Agora, quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia. Se ele achar por bem produzir novas provas, fica por conta dele, discricionariedade dele. Nós estamos aqui sempre à disposição justamente para apresentar todos os meios de provas. No momento, nós estamos satisfeitos com a produção de prova e acreditamos fielmente que o prefeito deva ser indiciado. O prefeito ainda não foi formalmente intimado a prestar esclarecimentos. Isso vai acontecer a partir de hoje, né? A autoridade policial, ao ouvir as nossas últimas testemunhas, receber a juntada de novos documentos, vai exarar uma carta precatória até o domicílio do prefeito, que é o município de Parauapebas. Lá, a autoridade policial local deva ouvir no auto de qualificação interrogatória o prefeito. Daí para frente, após ser intimado, cabe a ele e a defesa técnica dele também, se quiser, nessa fase indiciária, produzir outros meios de provas aí que venham aí corroborar com a suposta tese levantada por ele nas redes sociais, né? Na COP, a gente estava dividido, cada um no seu horário, mas com intervalos diferentes, para que cada um pudesse conhecer o ambiente, mas também fazer o seu horário de almoço. Quando eu estava retornando do meu horário de almoço, eu estava voltando junto com a Natália, que é editora, e quando chegamos próximo de onde estávamos no estúdio, a gente viu um homem alto, com um chapéu meio que de cowboy, eu não reconheci, não sabia quem era, conversando de maneira assintosa com a Vanessa Araújo. Logo depois, ele vai em direção ao estúdio. Na tentativa de entrar, ele também acaba peitando a jornalista Isis Ben. Nisso, as duas tentando contê-lo, ele proferiu vários xingamentos para com elas, na tentativa de entrar no estúdio depois que ele tinha solicitado uma entrevista. Mas quando ele viu que era com Wesley Costa, ele se negou, disse que não falaria com o jornalista e depois partiu para cima das meninas, colocando como se a culpa da entrevista ter sido solicitada e ser com ele fosse delas. Então, a partir disso, ele não conseguiu entrar no estúdio por conta delas. Ele saiu, o programa do Wesley continuou acontecendo, estava ele e o Max apresentando na hora, o Maxi Souza, também jornalista. Pouco tempo depois, o programa deles acabou e foi começar o programa da tarde, que naquele dia ia ser apresentado pela Isis e pela Vanessa. Eu estava na direção do programa, do lado de fora, e o Luizinho Moura estava também do lado de fora como repórter, falando com algumas pessoas da Venezuela. Pouco tempo depois, o Wesley, que estava ao meu lado sentado, ele percebe a passagem do prefeito e nisso o prefeito olha para o Wesley e começa a xingar o jornalista. O Wesley se levanta, ele vai tentar conversar com o prefeito. Como todo mundo sabia do que tinha acontecido antes, estava todo mundo preocupado, todo mundo ficou em alerta para saber o que estava acontecendo, inclusive as duas que estavam ao vivo dentro do estúdio. Eu e o Luizinho Moura, a gente se aproximou da situação, bem como o nosso cinegrafista, o Rafael, e Max também, outras pessoas, e nisso eu pude escutar o Wesley tentando defender as meninas, dizendo que se ele tinha algum problema com o Wesley, era para resolver com o Wesley e não com as jornalistas que estavam ali apenas fazendo seu trabalho. Nisso, o prefeito ele estende a mão para cumprimentar o Wesley. Quando o Wesley vai esticar a sua mão também para falar com o jornalista, para cumprimentá-lo, o prefeito, ele tira a mão e diz que ele não cumprimenta ladrão, safado e outros xingamentos que ele proferiu ao Wesley. Logo depois disso, em um intervalo de 3 segundos, ele proferiu um grande tapa na cara do jornalista Wesley Costa. Foi um tapa muito forte, não só pela violência, pela distância que o óculos foi cair. Para quem estava presente na Blue Zone, o tapa foi mais ou menos no meio do corredor central e o óculos dele foi varar na entrada do estúdio, que dá mais ou menos uns 3 metros, pelo menos. E nisso,
o barulho foi muito forte também. O impacto do barulho do tapa foi surpreendente. Na mesma hora, a Isis e a Vanessa, que estavam ao vivo, elas interrompem o programa para falar do que estava acontecendo ali fora. Todo mundo tenta conter o prefeito para que ele não pudesse proferir alguns tapas a mais no Wesley. O Wesley, na tentativa de se defender, ele se aproxima também do prefeito e chega muita gente tentando afastá-lo, nenhum segurança da ONU por perto, alguns integrantes do Corpo de Bombeiros, e o prefeito foi saindo rápido para que ele pudesse se ausentar da situação. A sorte é que Maxi Souza e o Rafael, nosso repórter e nosso cinegrafista respectivamente, eles acompanharam o prefeito para que ele não pudesse se afastar tanto. Foi um momento que, depois de uns 3 minutos, a polícia da ONU chegou e foi lá prestar ajuda ao Wesley e se atentar ao que tinha acontecido. Depois eles foram dentro mesmo da Blue Zone para uma sala onde o Wesley conseguiu falar, algumas testemunhas também falaram, e o prefeito ele foi retirado do local e depois teve a sua credencial suspeita.